Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um momento na Jornada Edu Online. E agora nós vamos a mais um tema ligado à trilha do sentir. Isso mesmo, vamos falar de emoções, vamos falar de sentimentos tão importantes e necessários no processo educacional. E para trazer esse tema e mais esse tema da trilha, eu convido aqui o Guilherme Davoli, que é psicólogo atuante como psicoterapeuta, professor de psicologia, consultor empresarial e também autor de muitos livros. Vem para cá, Guilherme, bom ter você com a gente. Obrigado, Jones. Obrigado pela oportunidade de trabalhar com vocês e a gente poder fazer parte desse evento com uma série de outros temas bastante interessantes. Ótimo. E o tema que o Guilherme vai trazer é como a escola pode potencializar a casa como berço das emoções. Guilherme, tá contigo. Tá ótimo, te agradeço muito. Gente, vamos tentar pensar o que está acontecendo nos dias de hoje e aí vamos tentar imaginar como é que as emoções estão ocorrendo no dia de hoje. Houve uma época em que a gente falava claramente que a escola ensinava enquanto a família educava, e o que se entendia, né, por educação, o que envolve claramente o controle das nossas emoções, era você ter momentos em que a família ia colocando arestas, ia definindo os conceitos de certo e errado, e nesse processo de crescimento contínuo, a escola entrava para trazer os conhecimentos mais técnicos, para trazer aqueles conhecimentos que faziam com que a pessoa tivesse informação, né? Hoje nós já não podemos falar isso, e um dos motivos é muito simples. As famílias foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. Um dos exemplos claros é que há, por exemplo, 4 décadas atrás, uma família que tivesse 3 filhos era uma família pequena, e hoje uma família com 3 filhos é considerada uma família grande. Fora isso, nós temos, no tempo atual, famílias que têm apenas um filho, o chamado filho único, e isso não é uma crítica, mas existem famílias que têm 2 ou 3 filhos únicos. Aí você fala, como 2 ou 3 filhos únicos? Sim, se eu tenho um filho com 18 anos, eu tenho um filho de 12 anos, eu tenho um filho de 4 ou 5 anos de idade, por mais que eles se deem muito bem, por mais que eles colaborem entre si, eles vivem 3 mundos, eles vivem 3 oportunidades, 3 experiências diferentes, e o educar depende muito de você ter barreiras, e você ter atritos, e você ter contato com pessoas com as quais você vai dividir o mundo. Estar educado, estar emocionalmente preparado para o mundo, é você estar podendo vivenciar o mundo diante das suas mais diferentes possibilidades. E numa família que as pessoas não têm que dividir os espaços, dividir as pessoas, isso acaba ficando difícil. Observe um detalhe bem interessante. De algum tempo para cá, a escola passou a ser, se não o único, um dos únicos lugares onde crianças de 5 anos se encontram com crianças de 5 anos, onde jovens de 12 e 13 encontram com jovens de 12 e 13, quando a gente percebe que grandes condomínios acabam oferecendo uma área de lazer, mas as pessoas ficam trancadas no seu quarto, quando a rua deixou de ser um local onde as pessoas se encontravam, quando os clubes, na maior parte das cidades do nosso país, foram fechando, a escola passou a ser o local onde as pessoas realmente convivem. E a partir daí, é dentro da escola onde as emoções são mais reconhecidas, onde as emoções elas ficam mais nítidas, e você pode trabalhar isso com a maior possibilidade possível, com a maior possibilidade de reestruturação. Eu quero mostrar para vocês uma imagem bem interessante do filósofo italiano Domenico De Masi. Coloca, por favor, na tela, Johnny, em que ele cita um trecho do livro Ócio Criativo, escrito há mais de 3 décadas atrás, e ele dizia assim: não existe a profissão do futuro, o que existe é o profissional do futuro. Tá? Grava bem essa imagem do não existe a profissão do futuro, o que existe é o profissional do futuro, para a gente entender, inclusive nesse aspecto, a função da escola e a importância nítida, e hoje muito maior, inclusive, dessa conversa, desse diálogo aberto entre aquilo que a escola pensa e aquilo que cada uma das famílias pensam, né? Por que eu preciso tanto disso?
Porque a profissão do futuro, ela vai ser aquela que vai resolver problemas do futuro. Como eu não sei o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos, tá, então eu não consigo definir como essa profissão vai ser. E a partir desse processo, eu preciso de alguém ágil que apresente minimamente 3 características muito claras, e enquanto nós pensamos nos nossos estudantes, vá pensando em você também, vá pensando na tua casa, né? Nossos estudantes, nossos filhos precisam ser curiosos, quer dizer, se envolver com conhecimento além do óbvio, não simplesmente aprender porque vai passar na prova. Eles precisam desenvolver o verdadeiro networking. E o verdadeiro networking não é ter um grupo de amigos, ter uma turma, mas é você estar se comunicando sem medo, sem preconceitos, com pessoas diferentes, pessoas que trazem outras ideias, pessoas que trazem outras experiências. E além de eu me comunicar com informações novas e com pessoas novas, eu preciso saber me adaptar, o que eu diria no primeiro momento que seria aprender a perder, aprender que a vida escapa da minha mão. E infelizmente, a maior parte das famílias, por uma série de questões, e isso não é irresponsabilidade, é muito sim uma responsabilidade diferenciada dos tempos atuais. A maior parte das famílias evita que os filhos passem por dificuldades, evita que os filhos encarem situações em que eles vão ter que aprender a dividir. Então, evita que eles fortaleçam as suas emoções. E enquanto que na escola é possível eu conhecer esse jovem, conhecer esse aprendiz numa condição social aonde os embates, no bom sentido dessa palavra, se manifestam, onde os embates são possíveis de ocorrer, e é justamente a partir desses embates e da possibilidade de eu estar trabalhando com eles, de eu estar convivendo com eles, é que eu começo a entender quais são os controles que eu tenho que ter da minha emoção. Eu trago para vocês uma imagem que está na Hungria, e o Jones vai colocar na tela para a gente, que eu acho que vai mostrar o que é essa emoção, o que é essa sensação de vazio. Observa como é interessante essa imagem da pessoa tentando olhar para si própria e não encontrando nada, né? Você fala, o que é isso, né? Ou isso está diretamente ligado a um aumento exponencial de questões de depressão infantil, questões de solidão, algumas vezes ligada a um exagero de dependência, por exemplo, de internet, mas não por culpa dela, mas porque as pessoas foram se afastando e foram deixando de se descobrirem úteis, funcionais diante das dificuldades da vida. A escola, ela apresenta necessidades de trabalho em grupo, de troca de experiências, necessidades de crescimento, né? E quando a família consegue entender o que está acontecendo na escola, isso cresce muito, isso melhora muito. Interessante observar que nós estamos aqui em um momento diferente, poderíamos dizer um momento estranho que está acontecendo em todo o planeta, mas o que era esperado para o início desse ano, e infelizmente não pôde acontecer como programado, era a implantação da BNCC nas escolas, e o que a BNCC trazia de novidade, mas não por modismo, e sim por uma necessidade. Ela trazia 3 ideias centrais divididas aí em 10 pilares. As aulas não deveriam mais ser simplesmente o professor fala e o aluno recebe. Por quê? Porque o chamado estudante de hoje, ele não é alguém que simplesmente vai receber informação, ele precisa elaborar informação, e pelo próprio excesso que nós temos de informação, o excesso que nós temos de distorções de realidade, ele está com a cabeça lotada. Isso quer dizer, ele está estressado, né? Lembre-se, estresse não é você nervoso, irritado, briguento, como às vezes a gente considera. Estressado é quando eu penso em tanta coisa diferente que eu não me foco claramente em nenhuma delas. Eu me perco dentro desse processo e aí o meu sentido escapa. Rubem Alves, há alguns anos atrás, ele dizia assim: não existe criança distraída,
existe criança atraída por outro mundo. Às vezes a gente fala, os jovens de hoje, os estudantes de hoje, mas poderíamos acrescentar, as pessoas de hoje, inclusive os adultos, andam muito dispersas, não estão nem aí. Não, não é que não está nem aí, não. Nós estamos aí demais para coisa demais. E aí a gente não foca. Quando uma escola passa a trabalhar com o debate, com a resolução de problemas, as pessoas têm que se envolver, entendeu? O que o aluno precisa? Ter problemas para se envolver. E isso precisa ser comunicado às famílias, para que as famílias consigam trabalhar seus filhos a partir da resolução de problemas. Filho, eu preciso de você. Mas o filho está meio preguiçoso, então deixa que eu faço para ele. Não, não é uma questão de preguiça ou não, não é uma questão de, se eu posso fazer sozinho, eu não preciso chamá-lo. É que eu preciso dar a esse meu filho a oportunidade de se experimentar dentro de novas situações, o que, consequentemente, vai fazer com que ele trabalhe melhor as próprias emoções. Ele trabalhe melhor o equilíbrio dele diante desse mundo, diante dessa sociedade como um todo, e ele não tenha uma necessidade tão grande de que os outros resolvam seus problemas. O Clóvis de Barros, ele traz para a gente uma citação que eu acho que é fundamental para a gente pensar diante desse quadro. Ele diz, viver é estar quebrando o galho de alguém, e talvez você fale, opa, ele está tentando dizer que eu só sou vivo quando eu faço alguma coisa por alguém, ou até eu faço uma caridade. Imagina, ele está falando muito mais que isso. Ele está falando, você só está vivo quando você para de reclamar da vida e toma atitudes diante da vida. E essa atitude diante da vida é, inclusive, em coisas muito pequenas. Eu estou aqui e, de repente, eu falo, eu gostaria muito de tomar um café. Será que ninguém vai me arrumar um café? Quem poderia me arrumar um café? E eu falo, opa, não tem ninguém aqui? Então, peraí, deixa eu levantar, vou lá na cozinha e pego um café. Eu acabei de quebrar meu galho, né? Então, você fala, essa sensação de utilidade é tão importante, meus queridos. A questão da depressão, que vem crescendo monstruosamente na nossa sociedade, mas muito chamando atenção para crianças e adolescentes. Hoje nós falamos de pessoas com depressão com 3 aninhos de idade, tá? A questão da depressão não é simplesmente alguém está triste, alguém está chateado. Não. Tristeza é quando eu ou meu filho, minha filha, a gente sofre na medida em que acontece algo ruim que eu entendo. Por exemplo, morreu alguém, tirei uma nota baixa, estou com uma dificuldade financeira, meu amigo virou a cara para mim. Isso é tristeza, né? Mas o que é a depressão? Depressão é uma sensação de inútil. Lembra a imagem de agora há pouco, a pessoa se olhando e vendo um vazio? Eu não sei para que eu existo. Tanto que no passado, ali década de 70, a gente não usava a expressão depressão, a gente usava a expressão crise existencial. E como é que a gente faz para trabalhar isso? Bom, a escola cria situações grupais. Agora há pouco eu falei que nós temos os pilares que falam de aulas mais dinâmicas. Existe um pilar que fala sobre eles precisam trabalhar a tecnologia, desenvolvendo programas, e nós temos metade de tudo isso, 5 pilares sobre relacionamentos, sobre educação socioemocional. Eles precisam aprender a viver em grupos, eles precisam fazer projetos em grupo, eles precisam desenvolver trabalhos em grupo, porque é no grupo dos semelhantes, é que eu consigo entender qual é a minha hora de falar, principalmente qual é a minha hora de ouvir, o quanto que as minhas ideias são úteis aos outros, mas o quanto que a minha ideia pode ser rejeitada pelo outro. Quando eu passo pela experiência do perder, a experiência do ganhar e muito especialmente a experiência do empatar, eu estou desenvolvendo essa condição de controle das minhas emoções. Mas as escolas precisam orientar as famílias, elas precisam andar junto com as famílias, no sentido de que seja desenvolvido situações dentro das casas, também visando essas parcerias. E não simplesmente o pai que quer controlar toda uma situação, ou até o pai que quer que o filho, e deixa que o filho controle a situação. E tem pais que acham que quando o filho ou a filha controla a situação é porque ele é autônomo, ele tem uma expressão muito errada, uma personalidade forte, quando na verdade não. Ele simplesmente não está sabendo se dividir. Olha que interessante, né? O que fala a música de Renato Teixeira com Dominguinhos, que começa assim: a amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. O que é a amizade? A amizade nada mais é do que eu me relacionar com alguém
porque eu estou disposto a ser curado das minhas dores pelo outro e ajudar o outro a curar suas dores. Eu estou disposto a abrigar e proteger o outro, e se eu tiver sentindo necessidade, sentir o abrigo no outro. E se você falar, opa, meu filho, meu aluno, eles têm muitos amigos, opa, uma coisa é você conhecer muita gente, mas ter um amigo é você ter alguém com quem você se abre, alguém com quem você trabalha as emoções. Dentro da minha experiência como psicólogo, há praticamente 39 anos já trabalhando, uma coisa fica muito clara. O aumento muito marcante do volume de pessoas procurando terapia é claramente justificado pelo distanciamento do diálogo entre as pessoas, o descontrole das emoções. E aí, pais, professores, gestores, você quer conhecer teu filho, teu aluno? Tem vários caminhos. Mas não é simplesmente conheça o pai e a mãe que você conhece o filho. Não. Não é simplesmente ver como é a escola do filho que você vai saber como ele. Não, não é. Por quê? Porque nossos alunos, nossos jovens, eles recebem hoje uma interferência da família muito menor do que há 3, 4 décadas atrás. A interferência do mundo externo, e mundo externo eu entendo, além da escola e da casa, cursos paralelos, grupos diferentes e, muito especialmente, internet, eles recebem estímulos que mexem com as emoções. Quer conhecer um jovem? Entre outras coisas, procure ver quem são os youtubers que ele ouve, quais são as redes que ele segue, quem são os ídolos que ele olha e tenta, de alguma maneira, se fortalecer como exemplo, se fortalecer dentro daquela imagem. Não chegue para ver o youtuber ou a série que teu filho está assistindo, ou mesmo o desenho animado que o pequenininho está vendo, e diga, isso aí que você está fazendo é uma porcaria. Esse cara aí, esse youtuber só fala besteira. Não, entra para conhecer, porque quando você conhece as diferentes influências que chegam até um jovem, você começa a entender qual a linguagem que você tem para se comunicar com ele. E a partir daí, as famílias vão ter que desenvolver um processo, e para isso seria muito bom que as escolas valorizassem essa experiência, um processo de filtragem. O que é filtragem? O mundo está mandando coisas demais e a família às vezes está discutindo, debatendo na frente dos filhos sem filtrar o que está discutindo, debatendo. Falando sobre políticas, sobre medos, sobre receios, sobre inseguranças adultas, sobre doença, tá? E o filho vai recebendo e recebendo. Famílias que às vezes viram e falam assim: a gente trabalha como um louco e não é recompensado, estudei tanto na vida e não consigo. E aí você quer que seu filho se anime a estudar. Cara, no passado, não que eu queira que a gente volte para ele, mas era comum os pais e, de maneira geral, os adultos não permitissem que os mais jovens ouvissem as conversas. Conversa de adulto não era uma conversa para mais jovem. Alguém pode dizer, isso não tem nada a ver, é coisa antiga. Sim, mas o que nossos pais, avós, tentavam dizer naquele momento era mais ou menos o conceito de que, olha, você tem 5 anos, ande com gente de 5 anos, tenha as emoções dos 5 anos, resolva os problemas de 5 anos, porque quando você tiver com 9, você vai conviver com as dificuldades e as soluções do 9, e quando você tiver com 15, você vai ter possibilidade de trabalhar com esses 15 anos de emoção. Hoje, nós temos jovens que se isolam, e olhe, preste muita atenção, se preocupe muito, mas muito mais com aquele estudante ou com aquele filho bonzinho do que com aquele que agita. Porque o que agita, ele mostra as emoções e ele facilita a interferência quer da escola, quer da família. Aquele que se cala e aparentemente é bonzinho, não que ele não exista, mas muitas vezes ele está arrastando outros tipos de dores, e esses outros tipos de dores elas precisam ser solucionadas com uma aproximação, chegando um pouco mais perto. Nós temos hoje problemas a serem resolvidos, nós temos uma população que está passando por várias dificuldades, isso não é apenas Brasil, isso é mundo, e aí quem nos ajuda a pensar sobre as dificuldades é Jean-Paul Sartre, quando ele vira e fala: o mais importante de tudo não é o que fizeram de você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você. E imagina o
tutor, imagino o professor se referindo ao aluno com as palavras corretas para a faixa etária de cada um e falar, olha, o mais importante não é a coisa que está te deixando chateado, o mais importante não é o fato de ter acontecido algo errado naquele dia, naquele outro dia. O mais importante é o que você está aprendendo e o que você vai fazer para controlar as emoções. Hoje vivemos tempos, sem dúvida nenhuma, de pessoas bastante ansiosas, de pessoas bastante poluídas de informação, que em outras palavras estão estressadas, e de muita, mas muita gente se sentindo deprimida, quer dizer, se sentindo inútil diante da vida. E o que nós temos que fazer é nos sentir útil diante da vida. Quer ver uma expressão simples, objetiva, que nós precisamos exercitar nessa relação família com a escola? Pois bem, observa aí. A pergunta clássica é: o que eu posso fazer por você agora? O que eu posso fazer por você hoje? Vamos pensar bem. A questão não é fazer grandes reuniões de pais e mestres da relação escola-família, é quando eu encontrar alguém e falar, e aí, o que eu posso fazer? Porque quando eu digo a você o que eu posso fazer por você, eu me sinto útil, pelo menos por estar tentando. E quando eu aceito que você diga para mim o que você pode fazer por mim agora, eu estou dizendo, eu aceito que sozinho eu não sou ninguém, nós precisamos crescer. O controle da ansiedade, o controle da depressão, o controle do estresse e, consequentemente, o controle ou o autogerenciamento das emoções é consequência direta de eu ter a oportunidade de ter problemas e ter alguém caminhando ao meu lado para tentar buscar a solução de problemas em parceria. Não somos super-heróis e não podemos fazer nossos filhos se acharem super-heróis. O mundo de hoje não é pior que o mundo de outros anos, ele é o mundo que nós temos. E a diferença que eu coloco desde lá do início da nossa conversa é que nós tínhamos uma escola preocupada em passar ferramentas, matemática, português, história, arte, geografia, ciências, tá? E uma família que tinha a sua estrutura de educação. Hoje esses dois mundos navegam juntos e ainda há um terceiro, que é esse mundo externo, que eu vou chamar de internet, mas não é apenas ela. Quando a gente consegue trabalhar essas relações família-escola, a gente fortalece esse jovem para ele conseguir gerenciar da melhor maneira possível as perspectivas que ele tenha para a vida. Eu acho que aí eu consigo passar um pouquinho desse conceito, né, de como que a escola pode estar auxiliando diretamente a que se potencialize o controle das emoções. Mas eu gostaria da gente trocar uns minutinhos de ideia com vocês, com o Jones, e para a gente poder pensar um pouco mais a respeito das oportunidades que a vida nos traz. Jones. Maravilha, Guilherme. Puxa, fiquei aqui viajando do meu lugar de pai ao te ouvir, viu? Que bom. Que é um desafio a cada dia, né? Eu tenho dois filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 5 anos, e os desafios de trabalhar essa questão das emoções, elas se montam a cada dia porque isso te confronta com a forma como você veio até aqui, né? Com a tua própria história, a tua própria jornada, e você às vezes fica fazendo comparações. E tem uma coisa, Guilherme, que eu queria te perguntar aqui, tem uma máxima de todo pai que é ficar no compromisso de querer dar aos seus filhos aquilo que ele não teve. Uhum. E geralmente isso está ligado a um bem material, ou até mesmo a questão dos estudos, né? Eu não tive Sim. todos os estudos, alguns pensam, mas meus filhos vão ter. O quanto que esse compromisso de dar ao filho o que eu não tive pode interferir no Uhum. desenvolvimento, né, fluido, padrão, de Sim. respeito ao tempo da criança? Isso, é bem interessante. Já que eu falei de frases antigas, né? Existe uma bem conhecida que diz que dizia, né, que o maior herança que você podia dar a um filho era um diploma, né? A maior herança que se daria para alguém é isso. E, e havia um sentido, porque a pessoa que tinha o chamado diploma, né, o certificado de um curso técnico, de uma faculdade, ele se destacava. Então, até economicamente, ele poderia fazer uma revolução na vida dele em comparação a algumas dificuldades que o pai pudesse trazer.
Hoje nós sabemos que quando se fala de mundo, de empresas, e eu não estou falando de hoje para frente, estou falando de alguns anos para cá já, o que se espera não é que alguém tenha conhecimento, mas que tenha conhecimento, que tenha networking, que é essa comunicação com o diferente, e tenha resiliência e saiba trabalhar em grupo. Tanto que grandes engenheiros, grandes advogados, grandes médicos, grandes administradores e grandes professores em conhecimento, muitas vezes são dispensados, porque na hora de trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, em ser não apenas quem funciona, mas quem colabora, ele não sabe, né? E nessa hora é importante que o pai desmistifique a coisa de eu tenho que dar para o meu filho o que eu não tive, porque o que os nossos filhos, e eu também tenho duas meninas aqui, né? O que os nossos filhos precisam é de uma capacidade de adequação às próximas experiências. Por isso que a curiosidade é tão importante, né? Não é uma questão de e se meu filho perder um ano de escola? Quem disse que ele perdeu? Ele viveu outras coisas. E se ele viveu outras coisas, mesmo na própria pandemia, quando se fala 2020 é um ano perdido, cara, é um ano onde está se vivendo coisas que nunca se viveu. Quando será que essa experiência não vai ser útil para um emprego, não vai ser útil para um novo gerenciamento da vida e tudo mais, né? Eu acho que nós temos que ter a compreensão e nos perdoar enquanto pais, né? Pela ideia de meu filho tem que ter, quando na realidade o meu filho tem que continuar buscando. Quando eu educo meu filho para viver além da minha pessoa, as coisas crescem, né? Em palestras específicas para pais, eu sempre, ou quase sempre usava, né? Eu falo usava porque a gente está à distância agora, a expressão assim, pais, se você estiver inseguro e com relação aos filhos, peça a Deus para que você morra antes que teu filho. Então você fala, como assim? Eu que dou segurança? Não. Aprenda, não é você que dá segurança, é a habilidade dele de resolver o problema. Só que você só pode pedir a Deus para morrer antes que seu filho, se você permitir que teu filho aprenda, entre aspas, a se virar sozinho. Porque quando eu parto da ideia, eu dei tudo para o meu filho, eu dei diploma, deixei uma casa, fiz ele conhecer vários lugares, protegi dos perigos, talvez eu tenha deixado ele frágil para a vida. E quando na realidade eu tenho que dizer, filho, joga aí, o que você acha? Você não acha que dá para ir além? Você não consegue mais, né? Então, essa questão é muito importante. E a gente, às vezes, não se perdoa, porque, mas o pai do amigo do meu filho conseguiu pagar uma viagem para ele ir para a Europa, né? Você fala, sim, mas é isso que vai fazer a diferença, né? Se ele foi para a Europa e realmente viveu muita coisa, faz diferença. Mas se ele foi lá passear e voltou e não aprendeu nada, né? Então eu não sei o que ele viveu lá. Ele tem um monte de imagens gravadas, só isso, né? Então é muito importante que eu pense que a emoção do meu filho é o controle dele diante da vida. Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, ele dizia assim: a função primeira do conhecimento é levar o homem a vencer seus medos. Quer dizer, meu filho tem que aprender a não ter medo da vida, porque isso é que interessa. Legal. Se isso já era uma verdade lá em Aristóteles, agora é uma super verdade diante de um mundo tão mutante. O que eu acho que tem uma carga muito grande que as famílias topam carregar, né, ou teimam em carregar, para poder garantir sucesso dos seus filhos. E isso se torna um peso muito grande porque você padroniza de que a melhor coisa para o desenvolvimento do meu filho é fazer um intercâmbio. Então eu tenho que trabalhar, ralar feito um louco e abdicar de tempos com os meus filhos, inclusive, para pagar o tal do intercâmbio. Então imagina essa troca. Você não vive o presente em nome de um futuro que talvez não vai ser sucesso desse jeito. É meio louco isso, né, Guilherme? Exatamente. É um dado muito interessante. Eu já presenciei, em termos de clínica, né, como psicólogo, casos de jovens que sonhavam com intercâmbio e na hora de ir desesperaram porque eles não sabiam pegar o ônibus. Quer dizer, o pai projeta que ele vá para o país tal, para não sei o quê, né?
Mas ele não sabe pegar ônibus aqui, ele não sabe ir no supermercado fazer uma compra sozinho, ele tem medo, né, de pegar um carro para ir de um lugar para o outro, um carro que o transporte, ele é inseguro diante de uma situação ou outra social em que alguém faz uma gozação com ele, né? Seria uma situação de bullying, que é uma coisa que pô, você enfrenta. E quando você está em outro país, por ser estrangeiro, isso pode ser um problema, né? Porque a gente tem aquela doce ilusão de que o filho vai para algum lugar e lá ele vai ser super bem aceito. E se não for? Onde é que ele aprende a se defender sem ser agressivo, né? A ficar sereno diante de uma provocação? É lá a milhares de quilômetros de casa ou aqui na esquina, ali na escola, né? Nas situações do dia a dia. Então, é importante que se valorize a questão da relação com o outro, da aprendizagem pelo prazer de conhecer e ser um transformador do mundo, né? Howard Gardner, mentor das múltiplas inteligências, ele tem um texto em que ele diz para a gente assim: a função da escola é levar o conhecimento para que o aluno se alimente desse e deseje ardentemente transformar o mundo. Ele está falando, cara, a função da escola não é entregar alguma coisa, é fazer o cara acreditar que com aquela coisa, com aquele conhecimento, ele cuida dele mesmo e do mundo à volta dele, né? E aí, Perfeito. vamos lembrar, a vida dos nossos filhos, ela tem tudo para ser mais complexa, não mais difícil, não pior, mas mais complexa, muitos detalhes do que a nossa vida na idade deles. A partir daí, eles têm que ter essa flexibilidade e ela é oportunizada por esse abraço da escola com a família, ela é oportunizada pelo convívio do meu filho, não apenas com os amigos que eu gosto, mas inclusive com os diferentes. Lógico, eu protejo meu filho de alguma situação, mas se eu ficar protegendo muito, ele não vai ter a flexibilidade, né? E a flexibilidade é o mais importante. Foi-se o tempo, como eu disse agora há pouco, eu pegava um diploma e minha vida estava garantida. É verdade. Deixa eu pegar uma coisa que você falou durante a palestra, que é a respeito dessa questão da concentração, né? Essa ideia que a gente tem padronizada de que o aluno está concentrado, de que o filho está concentrado, quando ele está focado no que o professor está falando, ou na tela, que o professor está ali falando com ele. E parece que tem uma concepção aí de que aluno bom é aluno quieto. Filho bom é filho quieto. Como que você percebe isso e dá uma dica aí tanto para as famílias quanto para os professores que nos escutam? Eu acho que a questão que dá para se trabalhar, né, é o fato de que se meu filho está, vamos chamar de concentrado, na sala de aula física, né, ou na sala de aula virtual, tá? E eu tenho que chegar para ele depois e conversar sobre o que ele estava assistindo, mas não simplesmente aprendeu, não aprendeu, entendeu, foi bem. Não, é mais, filho, o que é isso que você estava estudando? Eu gostei desse negócio aí, para que serve isso daí? Quer dizer, e de repente ele está aprendendo lá alguma coisa de física, eu falo, nossa, mas que legal, mas usando o que isso aí, né? Para que eu falo usando o que? Ele fala, o professor não falou, mas vamos dar uma pesquisadinha. Onde que usa esse conhecimento de física, tá? Porque aí ele vai expandindo. Então, estar quieto, atento, ótimo. Mas, infelizmente, vamos lembrar, muitos estão quietos porque a cabeça já foi. Como nós. Como nós. Nós estamos aqui conversando há vários minutos e as pessoas que estão ouvindo essa nossa conversa, por mais que elas estejam interessadas, em alguns momentos elas dão umas desligadas. Né? Por quê? Porque nós temos um excesso de informação. Se isso para a gente que é adulto não é tão simples, principalmente para a maioria de nós que nasceu antes, né, do excesso de informação, né? Imagina para eles que já nasceram com excesso de informação, né? Então eu tenho sim aquele que concentra e vai bem, mas eu tenho aquele que quer concentrar, mas ele desliga. Por isso um diálogo de continuidade da aula, mas um diálogo divertido, não cobrança, né? Filho, você estudou? Oh, você prestou atenção? Oh, você entendeu tudo? Ah, você anotou tudo? Não, aí não há quem aguente, né? Não, é simplesmente assim. Filho, que assunto que é esse aí? Nossa, eu lembro que eu estudei um negócio parecido no meu tempo. Contar história para os filhos, né? Navegar junto com os filhos no conhecimento. Aí eu consigo perceber o quanto que ele está focado, desfocado, e aí a família, havendo uma necessidade, se comunica com a escola e fala,
meu filho está meio disperso assim, vamos tentar ajudar alguma coisa. Uma coisa que a gente, quando entrou nesse processo de isolamento, a necessidade da enorme maioria das escolas é vamos dar um jeito de dar aula, lógico, né? E todo mundo foi aprendendo. Mas agora nós percebemos que surgiu um problema na maioria dos lugares, que são os alunos que não abrem as câmeras, né? E um professor, quando está dando aula para um monte de letrinha, ele fica altamente inseguro sobre. Sim. Não é nem questão de será que eles estão lá ou não, não. Mas será que entenderam? Porque Aham. quando o professor está trabalhando, o sorriso de um, o olhar de outro, tá? Aquilo vai dando para ele um termômetro para que ele vá caminhando com a aula. Se eu não tenho esse termômetro, fica muito mais complexo, né? Extremamente mais difícil. Então, é legal tentar abrir isso, vamos tentar negociar. Eu sei que principalmente nos um pouquinho mais velhos, principalmente ali de sétimo ano para frente, às vezes eles não abrem até porque o colega faz uma brincadeira, uma gozação, tá? Sim. É coisa assim. Mas esse exercício do olhar, ele é importante, até porque mesmo via tela, quando eu olho o olho do outro, eu aumento a minha possibilidade de ser empático. E empático é enxergar o mundo a partir do olho do outro, da forma como o outro me observa. Aí eu consigo entender uma série de outras questões. Então, é bom que os pais entrem. Eu sei que tem pais extremamente cansados, né? Porque além do trabalho remoto, ainda tem os problemas da casa, ainda estão meio que trabalhando de assistente de professores em algumas coisas. Mas se esse é o mundo que nós temos hoje, é nesse mundo que nós temos que praticar a nossa melhor paternidade, maternidade e docência. É verdade. Tem um outro ponto que você mencionou que eu quero destacar, que é o lance dos filtros e das blindagens, que é aquela coisa de conversar qualquer assunto na frente das crianças vale. Cuidado, achei isso maravilhoso e eu mesmo me analisei aqui, né? Disse, cara, como é que estamos fazendo isso por aqui, né? Mas eu fiquei pensando, Guilherme, o quanto que essa atuação de fazer filtros é um no momento em que eu consigo separar do cuidado, né, fazer o filtro, do protecionismo, aquela coisa de que nada atinge o meu filho. Exato, olha, você usou duas palavras, você falou filtro e blindagem. Eu diria, não blinde, Ok. tá? Até porque nossos filhos estão recebendo informação de amigos até. Quer dizer, não adianta eu falar, né, não vai saber isso. Ele vai saber por outros lugares. A gente sabe de um cachorrinho que foi atrapalhado na cidade de uma bomba que explodiu no Líbano. Então, as coisas chegam. Uhum. Filtrar é quando eu sento do teu lado e junto com você eu te ajudo a pensar sobre a informação, né? Então, filtrar é você tirar o peso. Vamos dar um exemplo clássico, né? O filho ouviu que o pai está muito inseguro porque a empresa que ele trabalha está passando por uma certa dificuldade e ele chega em casa e fala: demitiram tantas pessoas, parece que vai haver um corte na empresa. E aí o pai não para, ele fala, eu estou preocupado, com a idade que eu estou, como é que eu vou arrumar outro emprego? E o mercado aqui na cidade está difícil. E o filho já começa a lembrar de um colega dele que teve que abandonar a escola porque o pai perdeu o emprego e foi morar na casa da avó e não sei o que. Ele já está criando um monstro. Então, vamos conversar? Vamos. Pais e mães, filhos nascem com radar. Então não adianta falar assim, nós vamos conversar ali no quarto. Não, ele está ouvindo, ok? Se você quiser conversar longe do filho, vai fazer uma caminhada, depois que você tiver quase 1 quilômetro da casa, você começa a falar, porque eles pegam, tá? Uhum. Então eu preciso chegar pro filho e falar, filho, olha, tá acontecendo umas coisas lá, você viu, né? Não sei o quê. Mas ó, eu já estou resolvendo, estou conversando com o pessoal lá, porque isso é comum na vida do adulto, às vezes a gente passa por algumas mudanças, às vezes pode ser muito melhor, né? Você lembra o nosso tio que mora não sei aonde, arrumou outro emprego, aí foi para uma casa mais legal, né? Quer dizer, eu não estou dourando a pílula, eu não estou não levando o mundo real para ele, mas eu preciso colocar o mundo na linguagem dele. E lembra, se você tem 2 filhos, 2 línguas, né? Tem um filho aqui que você fala de um jeito e outro aqui que você fala do outro, né? E aí a gente consegue trabalhar a emoção sem falsificar os fatos do dia a dia,
né? O nosso grande inimigo é a imaginação. Alguém que ouve uma informação, mesmo nós adultos, mas não entende, já tem tudo para começar a sofrer. Porque você começa a imaginar em cima. Alguém que ouve uma informação, até uma coisa ruim. Ó, tua avó tá doente, né? Mas, ó, foi no médico assim, tá correndo tudo bem, e papapá. Pronto, já comecei a dar mundo real. E aí fica mais fácil de ser solucionado. O controle da emoção, ele depende muito de você ter fato e não uma imaginação completamente solta. Maravilha. Puxa, olha, o papo vai encerrar agora, mas o gostinho de continuar vai ficar e é possível continuar conversando sim. Então, Guilherme, diz Oi. aqui para todo mundo como é que as pessoas continuam conversando com você. Por onde? Tem alguns espacinhos aí. Então, ó, tem meu site, que é guilhermedavole.com.br. Dentro do site você encontra uma coluna chamada Andei Pensando. Se você se cadastra, quando eu escrevo um texto novo, você recebe por e-mail. No próprio site você tem uma zona de contato para me escrever, ou você tem um botãozinho do WhatsApp que fica rodando lá e você pode, pelo WhatsApp ali, se comunicar. No YouTube, existe o meu canal, Guilherme Davole, que hoje deve estar lá com mais ou menos uns 100 vídeos entre lives, palestra presencial, entrevistas, dá para acompanhar. Tem 2 Facebooks, Guilherme Davole Psicólogo e Projeto Temas, que é um projeto de vídeos de até 8 minutos que são feitos para orientação de professores, mas também se encaixam no perfil de família. E tem o Instagram, Projeto Temas Oficial. Por todos esses aí, você me localiza e a gente pode continuar batendo papo e tendo ideias. E caminhando, Excelente. curtindo, me seguindo, a gente troca ideia bastante aí, tá? Recomendo demais, conteúdos maravilhosos. Guilherme, muito obrigado pela sua participação e contribuição aqui na jornada. Um prazer muito grande reencontrá-lo aqui. Jones, eu que agradeço muitíssimo. Acho fantástica a oportunidade da gente poder estar trabalhando assim online. Pessoalmente, eu prefiro quando a gente toma um café junto e aí estamos num lugar com todo mundo, tá? Mas esse dia virá e enquanto esse dia não vier, eu fico à disposição de vocês para a gente poder trabalhar o máximo possível e poder aprender o máximo possível juntos, tá ok? Um abraço a todos. Abração, tchau, tchau. É isso aí, meu povo. Esse foi mais um conteúdo da trilha Senti aqui na Jornada Edu Online. Continue na jornada conosco durante os dias 3 a 7 de novembro, sempre às 9 da manhã e às 14 horas, 2 horas da tarde, uma nova trilha com conteúdos diversos para você. A jornada educacional é feita de pessoas ativas em ação. Então, até a próxima palestra.